A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Minha Bíblia está aqui aberta em João 6,63. Diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Deus não apenas edificou uma igreja, iniciou uma igreja, mas colocou dentro dela a sua vida, a sua presença. Portanto, o que é liberado através da igreja não são apenas conceitos e informações, não são apenas sons, mas espírito e vida. Junto com a nossa voz, vai tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus pode. O que nós liberamos através da pregação, da oração, é a grandeza de Deus. Isto muda a atmosfera, gera revelação e transformação. A liberação do Espírito, rios fluirão do nosso ventre, é algo maior do que as moléculas, quark, átomos, maior do que os efeitos da queda. Quando Adão, pela sua desobediência, gerou um novo cenário caótico, Jesus, ao morrer e ressuscitar e enviar o seu Espírito, gerou então o poder para mudar o cenário assim mais do que perfeito, Efésios 3,10, que nós comunicamos principados e potestades. Romanos 5,17 diz que se pela desobediência de Adão veio a morte, né? Reinou a morte, quanto mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por Jesus Cristo. Sabemos que a igreja primitiva tinha uma revelação muito fresquinha, através de uma consagração firme e constante, da liberação desta vida transbordante, junto com a nossa voz, aonde o domínio era e continua sendo de Cristo. Quando eles falavam, eles sabiam que a palavra é superior à matéria, governa a matéria, e o domínio da palavra está lá. Em Mateus 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, porque Jesus como homem tomou este poder e derramou sobre a igreja. Apocalipse 9,13 diz que a palavra é Cristo, né? O nome dele é a palavra de Deus. Então, o Espírito de Deus, a palavra de Deus, através da nossa comunhão com o Senhor embaixo do sangue de Jesus, através da nossa comunhão por níveis para a glória dele, é a liberação de tudo que Deus é. É a liberação do Espírito de vida, porque o último Adão se tornou Espírito que tudo vivifica, Espírito vivificante. Essa compreensão de Cristo em nós, presos da glória, a revelação das águias, né, dos amigos íntimos, é algo assim muito simples, sabendo que a palavra, ela é que criou a matéria, né? E sofreu quando a matéria se tornou imperfeita pelo governo da mentira. Mas agora tem toda a liberdade de condição, legalidade, para transformar o cenário, porque tem todo o poder. Essa onipotência que confirma o sangue de Jesus e que escolheu a igreja para comunicar principados e potestades, pois os anjos muito desejaram. É um privilégio, uma responsabilidade poder participar dessa reconstrução, dessa nova criação profética, aonde vamos alinhando, né, nosso coração humildemente e de forma temente e adoradora ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que fala a verdade manifesta, torna visível, dá substância, faz aparecer no visível a justiça de Deus, que são as suas obras. Ele diz lá em João 14,12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Essa liberação da vida de Deus, Romanos 5,10, que somos salvos pela sua vida, e é tão tremenda porque não surpreende a Pedro. Quando Pedro ora pelo aleijado e ele caminha, ele diz: por que vocês estão surpresos disto? Foi o nome e a fé no nome. Juntou os dois ingredientes. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para aquele que crer. Ele diz: foi o nome, mas a fé no nome que fez com que o nome fortalecesse as pernas deste homem. Portanto, aqui temos a onipotência de Deus no seu nome. O nome é tudo o que ele é, não é? O nome é a própria essência da pessoa. E a fé no nome é esta revelação crescente, contínua, de que Deus é maior. Veja só, a fé então é a percepção, através da comunhão,
de que o Senhor é maior do que o visível e de que o visível deve obediência. Tudo aquilo que é trevas, que se tornou no visível imperfeito, pode dar lugar agora à palavra de Deus, que tem o poder de tornar o visível perfeito. Isso é um processo perseverante, nem sempre a semente vai germinar instantaneamente. Muitas vezes será um processo. Algumas profecias que Jesus disse aconteceu instantaneamente. Outras que ele disse ainda vão acontecer. Muitas profecias que Jesus disse nos evangelhos ainda vão acontecer. Portanto, nós temos que estar muito tranquilos de que a palavra semeada deve ser regada com ações de graças, Colossenses 4:2. A sinceridade do cristão diante de Deus, pelo sangue de Jesus, no arrependimento, o desempenho do Senhor Jesus nos perdoando. A sinceridade dos homens diante dos homens e dos demônios é o desempenho do Espírito. Não apenas informações acerca de Jesus, os discípulos manifestavam, testemunhando com sinais, prodígios e maravilhas, que Jesus havia ressuscitado. Portanto, o que nós vemos, que somos chamados então para comunicar principados e potestades e ordenar que as trevas cedam lugar legítimo àquele que reina. Em Romanos, o Senhor fala sobre isto. Os que tomam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida. E Romanos está mostrando então o reinado de Cristo, importa que ele reine. Este mundo pertence agora a Cristo e não mais ao príncipe da potestade do ar, que diz: todos os reinos me foram entregues. Não, já foi entregue para Cristo e para a igreja, já foi retomado. Salmo 115:16, que os céus foram, sempre serão do Senhor, né? E a terra ele deu aos filhos dos homens. Isaías 43:21 diz que o Senhor nos fez para adorá-lo. No céu tudo vai bem, porque ali é adoração e música contínua. No céu não falta nada, adoração e louvor contínuo. Mas na terra a ingratidão, o pecado não dá brecha senão para o inimigo. Agora, à medida que nós começamos a nos conectar à fonte, se a raiz é santa, os ramos também são, vemos que ganhamos força para mudar o cenário. Porque Cristo não reina só poeticamente ou judicialmente, ele reina historicamente. O importante é compreender que o reinado de Cristo sobre a matéria e sobre todos os efeitos da queda é uma realidade verdadeira e que pode ser implantada. Somente os que andam com Deus entenderão que a religião que não afeta o visível é letra morta. A religião que não dá o reino para Cristo, naquilo que Satanás está ali, matando, roubando, destruindo, é uma religião inútil. A fé sem obras é morta, né? Portanto, a grande alegria que seja feita na terra como no céu é trazer o céu para a terra e o reinado de Cristo, de Jeová Rafá sobre as enfermidades, de Jeová Jiré sobre a falta, trazendo 12 cestos cheios, né? A santificação do Senhor sobre os pecadores e sobre os efeitos da queda, os efeitos do Calvário, 12 cestos cheios transbordantes. É muito importante que nós venhamos compreender, preciosos e amados irmãos, que importa que Cristo reine, que ele venha agora derramando luz através das nossas vidas cada vez mais, e o território seja do Senhor. Meus amados irmãos, aonde houver trevas, somos luz. Diz em Mateus 5, assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Veja que a luz tem a ver com boas obras, desempenho, testemunho. Aleluia! Eles vejam vossas boas obras e glorifiquem a quem? Quem vai ser engrandecido? Cristo vai ser engrandecido. Trabalhamos para promover a Cristo. Nós somos canais, mas não temos glória, nem mérito, nem aplauso. Toda honra, toda glória é o Senhor. Nós temos galardão e alegria de participar, o privilégio, né? Mas a glória é toda do Senhor, meus amados irmãos. Portanto, novamente sinceros, porque o homem foi criado à imagem, semelhança e domínio de Deus, e se tornou mentirosos, escravos da mentira, do pai da mentira, se tornaram escravos do medo, escravos das trevas e dos efeitos das trevas. Mas agora finalmente sinceros, porque estão se voltando à verdade, a verdade que liberta, e o homem então vai se tornando verdade. Verdade na mente é fé.
Ah, mas a fé é do coração. Sim, eu digo a mente do espírito. É o coração, não é? O espírito é o coração. A capacidade da fé, a capacidade do amor, a capacidade da pureza, a capacidade de vencer o pecado, renunciar ao pecado, ou confessá-lo com a intenção de abandoná-lo, que também temos o processo, a capacidade de ver cada vez mais Cristo ganhando espaço, sendo formado, não é? Então estamos aí despojando principados e potestades e também nos despojando do velho homem. Vemos então a implantação do reino de Deus, que vai ser a plenitude no reino do milênio, né? Mas já começa agora os poderes dos séculos vindouros. Temos aí, através do nome de Jesus e a nossa comunhão com Ele, por níveis, a liberação de algo muito maior do que átomos, moléculas, vírus, bactérias, fungos, tudo isso. No nome de Cristo está escolhido o tesouro de sabedoria, do poder. No nome do Senhor, naqueles que têm um coração sincero, uma liberação que afeta a matéria, a domina, a transforma. E realmente Cristo é Senhor. Ele é Senhor sobre todas as doenças, dívidas, falta, depressão, pecado. E esta maravilhosa operação da graça nos levando a crer e agir correspondente. Como ele é o autor e consumador da fé, ele nos leva a entender isto. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que o Espírito Santo, como intérprete, vai revelando para nós aquilo que os olhos não veem desde a queda. E nós vamos então recebendo revelação contínua e crescente, Atos 26, 16 ao 18, e essas revelações fazem com que nós tenhamos uma postura diferente, uma fé agressiva contra as trevas. Exerçamos então domínio perseverante, não vivendo por vista, 2 Coríntios 5, 7, mas por fé. Essa capacidade de manifestar o reino e de crer nos seus efeitos no visível era algo muito comum para Jesus e para os primeiros apóstolos. Havia neles uma certeza de que a palavra, de que o Espírito de Cristo eram soberanos, onipotentes, não é? Se Jesus é soberano e onipotente, a sua palavra é soberana e onipotente, e a sua palavra em nossos lábios, pelo Espírito Santo, é soberana e onipotente. Portanto, nós vemos então que quando Moisés foi diante de Faraó, aparentemente ele foi, durante algum tempo, rechaçado, impedido, escarnecido. Mas aquilo que Deus falou, queria fazer através de Moisés, era indestrutível, soberano. Não havia como o Faraó prevalecer. Por muito tempo não, ele ia se opor por um tempo. Aí está a perseverança dos santos. Hebreus 6,12 diz que pela fé e pela perseverança Abraão alcançou a promessa. A fé será confrontada, sim, haverá oposição, mas não eficaz. Vemos então que a fé perseverante de Moisés diante de Faraó teve o resultado que Deus quis. Não pôde ser impedido, não teve como as trevas na vida de Faraó, nos magos de Faraó, impedir os desígnios de Deus, que são irrevogáveis. O propósito de Deus é indestrutível. Vemos que todos aqueles que andaram com o Senhor tiveram perseguições, desprezos, lutas, sofrimentos, mas todos cumpriram aquilo para o qual o Senhor designou. O mesmo Deus que disse para Abraão, você é pai de uma multidão, tornou ele pai de uma multidão, primeiro decretando ele. Primeiro Deus afirma a sua palavra, que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Deus diz a Abraão, eu te torno. Então Abraão se tornou. Abraão se tornou pai de uma multidão sem ter nenhum filho. E logo no visível os efeitos disso. Assim, quando Deus disse para Moisés que tinha tornado ele um libertador, não era o que ele iria fazer ou dizer, era o que ele se tornou. Quando Deus te torna, o fruto dos seus lábios são apenas efeitos, entende? O que Moisés fez, um processo, não o define, mas o que Deus o tornou. O que Abraão fez, não o tornou. Apenas Deus o tornou. Deus declarou que ele era pai de multidão. Depois, em cima disto, Abraão se moveu e fez e agiu, né? Então, a ação de Abraão é apenas um efeito, assim como a ação de uma macieira produzir maçãs pelo fruto sequência árvore. A ação de Moisés, mesmo falha e imperfeita, fluiu a partir do que ele era. A partir do que Deus disse que ele era. Quando Deus disse, você é o libertador, Moisés,
todas as falhas e imperfeições de Moisés não puderam impedir ele de se tornar o que Deus tinha dito, porque ele já tinha se tornado. Seu desempenho foi adequando. Assim, quando Deus disse em sonho para José que ele seria alguém através do qual todos se dobrariam e todos veriam o reinado de Deus nele, ele deu pão para o mundo inteiro. Casa do pão é Belém, a igreja, né? Então José deu pão para o mundo inteiro, deu trigo para o mundo inteiro. Então nós somos aqueles que somos canais de trazer o pão, a água da vida. E aqui está, meus amados irmãos, o que Abraão se tornou com o tempo, no desempenho, foi apenas um reflexo. Mas o que ele se tornou quando Deus disse a Abraão é o que é. Quando Deus disse que José iria governar, ele governou. Foi um processo. Quando Deus disse que Davi era um homem segundo o coração, que ele iria reinar, ele reinou. Então, quer dizer, quando Deus chamou Paulo desde o ventre, quando Deus chamou Jeremias antes de que minha mãe me concebesse, disse Jeremias, o Senhor me chamou para ser profeta das nações. Então Deus nos criou porque ele já tinha um propósito. Todos os dias foram escritos, antes que nenhum deles houvesse. Deus não escreveu uma tragédia, não escreveu um fracasso. Deus, diz Jeremias 29:11, que tem um final feliz para nós. Portanto, conhecemos o final, Jesus vence, nós também vencemos. E durante todo aquele processo que Moisés estava diante de Faraó, Deus estava com Moisés para confirmar. Jeremias 1:12, ele diz, sou eu que vigio, que velo pela minha palavra para fazer a cumprir, né? Então, durante todo aquele processo ali, Moisés estava aprendendo a ser, no desempenho, o que Deus declarou que ele já era. Assim como Abraão também foi aprendendo a ser o que ele já era, pai de uma multidão. Assim como Deus chamou e abençoou Isaac, através de Abraão, diz que Isaac semeou no ano da crise e colheu 100 vezes mais, porque ele era um abençoado, e tudo que saía dele era abençoado. Tudo que ele semeava era abençoado e multiplicava porque ele já era abençoado. Portanto, Jacó, Isaac, foi se tornando no desempenho aquilo que eles já eram, porque Deus o declarou. Em João 15:16, o Senhor nos fez pescadores de almas, nos fez ganhadores de vidas que permanecem. Portanto, o que Deus diz que nós somos, nós já somos em Cristo, porque Cristo já venceu na cruz do Calvário. O que Deus diz que nós já somos em Cristo. No Calvário, Jesus nos fez prósperos, saudáveis, cheios do Espírito Santo. Então nós já somos. Agora nós nos tornamos no Espírito, por níveis, no desempenho. O que nós já somos por essência, nos tornamos no desempenho, no Espírito. O que somos em Cristo, nos tornamos no Espírito. A Bíblia fala em João 16:13 que o Espírito tomará do que é de Cristo e aplicará em nós. Por exemplo, uma macieira, ela é macieira pela sua natureza. Desde um talinho no chão, ela já é macieira. Mas ela vai se tornar uma árvore cheia de maçãs com o tempo. Quando ela produzir maçãs, ela não se torna uma macieira. Não, ela já era macieira. A maçã é apenas o efeito da sua natureza. A natureza vem antes do fruto. A vida vem antes da obra. Portanto, a macieira era macieira, desde que era uma semente. Quando ela se torna um pomar, é apenas o efeito. Entende? E aquele que fez a semente, a fez para um efeito infalível. A semente do Senhor é incorruptível. Portanto, o que Cristo nos tornou em Cristo, Ele nos tornará mais e mais e mais no Espírito. É infalível. Assim, tudo segundo a sua semente, sua natureza. Quando nós nascemos de Deus, recebemos a natureza de Deus, o que sai de nós é sinais, prodígios, maravilhas e milagres. O que está em nós é o caráter e o fruto do Espírito. Portanto, o que Cristo nos tornou no Calvário é indestrutível. Lá no Calvário Ele designou o que Deus declarou é irrevogável. Portanto, nós não somos aquilo que os homens pensam, o que as circunstâncias atuais mostram, nosso desempenho. Nós somos o que Deus nos fez na cruz do Calvário. Nós somos em Cristo. É muito importante compreender que isso é indestrutível. Precisamos de renovar a nossa mente para entender isso. O que Cristo declarou, Ele deu o veredito, o que você é. Então não é o que parece ser, mas aquilo que realmente é a nova natureza. É a essência do que Cristo fez na cruz do Calvário. E quando nós cremos, o anjo falou, Maria, você é bem-aventurada,
porque você creu no que o anjo falou, então vai acontecer. E nós somos aqueles que creem e que permanecem, não daqueles que retrocedem para a perdição, somos os que permanecem.